Olá, meus queridos alunos matemáticos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam bem aí onde vocês estão. Hoje, na aula de matemática, nós iremos começar uma unidade nova. Nós vamos voltar lá para a unidade 3 do nosso livro de matemática. Vocês lembram que a gente acabou pulando, adiando, né? Deixando para trás, na verdade, porque nós não tínhamos o material de apoio que para essa unidade que estão dentro dessa ficha laranja. E que para essa unidade nós precisamos muito, porque tem as fichas que é para nós montarmos e nós trabalhamos o assunto geometria e figuras planas e não planas. Então, o livro sugere que a gente manuseie para que a aquisição do nosso conhecimento seja um pouco melhor, né? Então, vamos para o nosso livro? Acompanhem com a prof, então, lá na página 74 do livro de vocês de matemática. Voltem as páginas e nós vamos, então, iniciar a nossa unidade 3. A imagem de abertura dessa unidade, ela traz o pai do Caio, que é esse aqui, e a mãe do Caio. Eles estão vendo a maquete de um prédio, né? Provavelmente querem comprar um apartamento, né? Até a gente vê aqui um cartaz com uma propaganda e aqui supostamente um vendedor, né? Um corretor. Então, nessa imagem, o que o livro quer que nós observamos é essa maquete. Por quê? Nela, nós encontramos muitas figuras geométricas. Isso mesmo, figuras geométricas planas, figuras geométricas não planas, porque nós estamos habituados, né, com aquelas figuras geométricas não planas, as normais, o retângulo, o círculo, o quadrado, mas nós vamos incrementar e acrescentar mais algumas informações nesses conhecimentos que nós já temos, tá? Então, para iniciar a nossa imagem de abertura, não tem nenhuma atividade aqui, mas a prof vai pedir para que vocês façam um X pequeno, né, gente? Não vão exagerar no tamanho do X, mas fazer um xizinho em todos os lugares que vocês encontram uma figura, seja ela plana e o que vocês entendem por figura não plana, tá? Então, por exemplo, eu achei aqui o telhado, é uma figura geométrica. Deixa eu ver o que mais aqui. O cone é uma figura geométrica e a prof vai pedir para que vocês, não só aqui na maquete, mas que vocês podem fazer um xizinho nas figuras geométricas que vocês encontrarem, até para a gente pensar e perceber, reconhecer a presença dessas figuras geométricas no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. Se nós olharmos à nossa volta, o que você tem dentro de casa, que você consegue visualizar daí onde você está, que tenha a mesma forma de um retângulo. De um triângulo você tem? De um quadrado, de um círculo, de uma esfera. Se nós pararmos para analisar, a nossa volta está cheia de figuras geométricas, né? Então, façam isso. De início, vocês irão fazer um xizinho em todas as figuras geométricas que vocês consideram uma figura geométrica, tá? Seja ela plana ou não plana, e o que vocês entendem por isso, beleza? Perfeito. Então, seguimos adiante. O nosso tema 1, nós vamos iniciar falando sobre as figuras não planas, certo? A prof deixou vídeo para vocês na aula de hoje que explicam um pouco melhor sobre as figuras não planas. O que seriam essas figuras não planas? As figuras não planas se caracterizam pelas características de serem 3D, ou seja, que a gente consegue manusear, correto? Que a gente consegue ver todas as faces dela. Mas o que a prof quer dizer com face? Para entender melhor esse assunto, a gente vai começar então pelo assunto planificação. O que seria a planificação? Antes de nós falarmos das faces, então. Quando nós compramos uma caixinha com remédio na farmácia, né? Ou qualquer outro alimento que venha embalado em uma caixa ou qualquer outra figura geométrica. Se for possível, vocês conseguem
desmanchar. Quando a gente desmancha uma caixinha, principalmente de supermercado, olha o que a gente tem. Nós temos uma planificação, ou seja, eu consigo ver todos os lados da figura geométrica não plana, que ela vai se tornar essa caixinha, né? Que vai se tornar um paralelepípedo. Só que com a planificação eu consigo ver as figuras geométricas não planas, olha, as planas que a compõem. Por exemplo, eu tenho aqui um retângulo, 2, 3, 4. Aqui eu tenho mais alguns retângulos menores, né? Que são com lados diferentes. Ou seja, eu consigo ver todas as faces da minha figura geométrica. E isso a gente chama de planificação. Através das planificações é que eu vou conseguir montar a minha figura geométrica não plana, certo? Nós temos muitas planificações na nossa ficha, nosso envelope laranja. Por isso é importante vocês adquirirem um de vocês que está lá na escola, tá? Nós vamos utilizar bastante ele para montar as figuras geométricas. Então, ó, com a minha planificação, eu montei a minha caixinha, que é um paralelepípedo, certo? Compreenderam, então, o que é a planificação? É algo que está mostrando para nós as faces, todas as faces de uma figura não plana, mas como se elas estivessem ali achatadas no papel, que ao recortar, montar, eu formo dela uma figura não plana, certo? Que é 3D e eu consigo ver todos os lados. Porque quando ela está assim, a gente não consegue visualizar, né? A gente só consegue visualizar essa parte, essa forma assim. Quando a gente monta, consequentemente, eu consigo visualizar, ó, 1, 2, 3, 4, né? Quando ela tá assim, não. Certo? Então, para vocês entenderem o que é a planificação. Seria um molde das figuras geométricas não planas, onde é possível nós observarmos todas as faces da figura, certo? Então tá, vamos ver o que vocês farão então hoje a respeito desse assunto? O Jonas desmontou uma embalagem para construir um molde. Observe. Então, olha só o que o Jonas fez. Ele construiu um molde para se fazer um cilindro, certo? A figura desenhada na folha é a planificação da embalagem. O que ele desenhou aqui é a planificação do cilindro que ele queria montar. Ou seja, ele desenhou aqui o molde para daí recortar e montar. Aí vocês têm aqui outras embalagens que o Jonas desmontou. E vocês vão associar cada uma delas à figura que representa a sua planificação, tá? Qual é a planificação do cubo? E desse aqui, desse e desse. A prof não falou os nomes porque a gente ainda vai aprender, tá bom? Se vocês já sabem, perfeito. Parabéns para quem já sabe. Mas elas têm um nome e a gente vai aprender cada uma delas, tá? Hoje a gente está falando de planificação somente. Vocês irão responder também a atividade número 1, que é bem tranquila, a 2 e também a 3. Com a planificação ao lado, essa daqui, o Jorge montou um modelo de figura não plana. Qual foi dessas 3 que o Jorge montou com essa planificação? Vocês irão circular a correta, tá? Perfeito. Então, gente, por hoje é só as atividades do livro, mas eu deixei também para vocês atividades online, onde vocês conseguem fazer parecido com os jogos e reforçar esse assunto das planificações. E também deixei um quiz de matemática para a gente revisar alguns conteúdos que a gente já viu e não esquecer da adição, subtração e também da multiplicação, tá bom? Beijo no coração e até a nossa próxima aula de matemática.